seus planos são infinitamente maiores. Nós sabemos que tudo aquilo que nós projetamos o Senhor sempre tem algo maior e melhor. Os nossos olhos não conseguem contemplar a grandeza daquilo que o Senhor tem desenhado. Nosso coração não consegue sentir a intensidade daquilo que o Senhor tem sentido ao nosso respeito. E por isso eu peço ao Senhor que o Senhor possa cuidar do futuro do Gustavo. Que ele cresça com sabedoria, humildade diante do Senhor em todo tempo. Que ele continue se desenvolvendo e dando frutos para o teu reino. E que em todo tempo a consciência dele seja que é para o seu reino. Que o Senhor possa verdadeiramente proteger e blindar esse futuro para a glória do Senhor. Que a sua casa, que a sua família seja guardada em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa usá-lo de maneira poderosa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus diz amém? Amém. Glória a Deus. Mas eu também te pergunto, quem está sentindo frio aí diz amém? Amém. Né? Esfriou, né? Deu um esfriado nesses tempos aí. Estava meio quente, só que esfriou. Mas eu creio que mesmo que a gente sentindo frio no físico, a gente vai queimar, sentir o calor do Espírito Santo essa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade, porque como muitas pessoas sabem no íntimo, eu ministro louvor, sou muito grato, mas uma das coisas que eu gosto de fazer é pregar a palavra do Senhor. Amém. E eu agradeço muito a Deus por o cuidado dele que ele tem por mim, sabe? Porque a gente não é merecedor. Nós somos improváveis, mas a graça nos alcança todos os dias para que nós possamos continuar firmes na presença de Deus. Amém? Meus irmãos, qual que é o tema dessa noite? Sacerdócio. Qual que é o tema dessa noite, igreja? Sacerdócio. Sacerdócio real. E, meus queridos, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Enquanto você vai procurando, vai glorificando a Ele, porque Ele está na casa. Ele está na casa. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? A gente pode aplaudir o Senhor pela palavra, porque a palavra foi ministrada. Aplauda o Senhor pela palavra. Glória a Deus. Eu fico impressionado ao ler esse versículo, porque ela começa dizendo: vocês, quem são vocês? Nós, porém, são um povo escolhido. Quando eu leio essa parte, eu entendo que eu fui escolhido, vocês foram escolhidos, a Monte Sinai foi escolhida, amém? Amém. Glória a Deus. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E se nós caminharmos pela Bíblia, não é somente 1 Pedro que fala sobre isso. Se nós caminharmos a Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, eu vou ler para vocês. Está escrito assim:
fez de nós um reino de sacerdotes para Deus. Diga para o irmão do seu lado: reino de sacerdotes. Mais alto: reino de sacerdotes. Para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, antes de eu me aprofundar nesse tema, nós temos que voltar um pouco lá atrás, lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, o sacerdote era apenas um. O sacerdote, ele vinha de uma linhagem. Por exemplo, se o pai é sacerdote, o filho é sacerdote. Se o pai é sacerdote, o filho é sacerdote. E seguia pela linhagem. Mas, se nós formos ao Novo Testamento, depois que Jesus se entregou como sacrifício vivo, nós nos tornamos sacerdotes. Amém? Amém. E Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. E olha aqui o que significa sumo sacerdote. Sumo sacerdote é falado do Velho Testamento ao Novo Testamento, que significa que ele é o líder, resumindo. Ou seja, se Jesus é o líder, Jesus é o sumo sacerdote, ele é o líder. E nós somos sacerdotes. Mas Gustavo, o que é sacerdote? O que significa essa palavra sacerdote? Sacerdote é aquele que serve. É aquele que serve ao Senhor, que faz a obra do Senhor. E uma das coisas interessantes também do sacerdote, que no Velho Testamento, como era só um, era assim. Vamos supor que o irmão ele pecou. Aí vamos supor que para que ele fosse perdoado, ele tinha que separar um cordeiro, ele levar ali para o sacerdote, para que o sacerdote fizesse o sacrifício, fizesse aquele esquema todo para que o irmão fosse perdoado. Mas hoje, nós somos os sacerdotes. Nós temos o acesso à conversa com o Pai. Se você errou, você hoje tem acesso ao Pai, a pedir perdão a Ele. E agora eu vou lá para Êxodo, que fala uma passagem muito interessante, quando depois que o povo foi liberto do Egito. Eu vou abrir em Êxodo 19, versículo 4. Olha só que interessante. Olha o que Deus fala a Moisés. Versículo 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Versículo 6. Serão meu reino de sacerdotes. Mais uma vez, vire para o irmão do seu lado e diga: reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Minha nação santa. Continuando, essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então aqui Deus estava falando com Moisés para ele transmitir essa mensagem para o povo. E eu acho muito interessante porque, como eu disse, era só um. Para o povo ali, Moisés era o
sacerdote. Moisés tinha acesso ao Pai. Ou seja, quando Deus queria falar uma mensagem ao povo ali, Moisés ia lá e trazia a mensagem para o povo. Só que pós essa mensagem, pós essa fala de Deus, Deus está convidando ao povo de Israel que participe daquilo que Moisés estava participando no monte, por exemplo. Olha para você ver que interessante. E sabe o que me impressiona quando eu vejo essa passagem? Que quando Deus fala isso a Moisés, Ele está falando assim: fale com meus filhos de Israel, que eu estou convidando eles a ter uma intimidade comigo. Aleluia! Sabe por quê? Porque só Moisés tinha acesso. Só Moisés era o sacerdote ali naquele momento. Mas Deus fala e fala: não, eu quero que o meu povo tenha intimidade comigo também. Eu quero que as pessoas, o povo de Israel, tenha intimidade comigo. Eu quero te dizer, hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós podemos ter intimidade ao Pai. Meu Deus do céu, hoje nós podemos ter a conversa com o Pai. Hoje podemos chegar ao Pai, expressar o que nós estamos sentindo, expressar a Ele tudo que nós passamos. Nós temos intimidade com o Pai hoje. Aleluia! Aquilo que nós não tínhamos, a gente não tinha acesso, hoje nós temos intimidade com o Pai. E isso é muito interessante e importante para nós, porque já foi ministrado aqui nas quarta-feiras sobre que nós somos sacerdotes. Mas para que eu entendo, para que você seja um sacerdote fiel, é preciso ter intimidade com o Pai. Por que, Gustavo? O que o sacerdote faz? O sacerdote serve. O sacerdote serve ao Senhor. E sabe uma coisa também? Eu estava estudando, passeando pela Bíblia, o Espírito Santo falando comigo. Mas vocês sabiam que todo chamado de cristão é de sacerdote? Nós somos sacerdotes. Ou seja, o meu chamado é de sacerdote, o chamado do pastor Wellington é de sacerdote, o chamado da Renata é de sacerdotisa. Mas nós confundimos vocação com sacerdote. Por quê? Deixa eu explicar. O sacerdote serve. Nós servimos ao Senhor. Mas qual que é a nossa vocação? Ou posso falar mais claro, qual que é o nosso chamado? Nós confundimos muito isso. Só um exemplo. Eu sou sacerdote, mas a minha missão, a minha vocação é missionário. Vocês estão me entendendo? Porque o sacerdote serve. O diaconato, ele é sacerdote, porque ele serve ao Senhor. Na casa do Senhor ele serve. Você está precisando de uma água, ou o diácono, dá uma água aqui, ele vai lá, vou pegar uma água para você. Isso ele está servindo ao Senhor. Às vezes, você está cuidando das crianças na sala Kids. Isso é servir ao Senhor, porque você está ensinando as suas crianças o que é servir ao Senhor, o que você está ensinando a elas sobre o Evangelho. Isso é servir ao Senhor. E eu quero te falar uma coisa. Você sabia, até quando uma mãe, quando ela ganha o bebê, ela está servindo ao Senhor cuidando do bebê? É verdade. Porque se você está ali ensinando ao seu filho desde pequeno, às vezes ele nem nasceu, está na barriga, mas você está lá cantando hinos para ele, hinos louvor. E nós temos testemunhos aqui na igreja que às vezes Deus estava falando com uma pessoa e o bebê estava se movimentando na barriga. E isso é servir ao Senhor. Então, não vamos confundir, porque tem diferença. Todos nós somos sacerdotes, isso está sendo ministrado aqui nas quarta-feiras. Nós estamos aprendendo isso aqui.
aqui. Mas nós temos uma missão. Todos nós temos. Seja para o chamado missionário, pastorear, tudo isso está ligado ao sacerdote, porque é servir ao Senhor. A nossa missão aqui na terra é servir ao Senhor. Eu quero te dizer, se sua missão aqui na terra, se você, a sua coisa principal aqui na terra, o seu objetivo principal é carro, casa, dinheiro, nada vale, porque é passageiro. Mas quando nós servimos ao Senhor, vivemos para Cristo, é eterno isso. É eterno. Essa é a nossa missão aqui na terra. Fazer a diferença. Servir ao Senhor. Às vezes, você está no seu serviço, na sua escola, no seu trabalho. Eu quero te dizer, faça a diferença. Por onde você for, já foi ministrado aqui nas quarta-feiras. Pega o Senhor, Deus, me ajude a manifestar a tua glória nesse lugar. Aleluia. Ei Deus, me ajuda a manifestar a tua glória aqui no meu bairro. Ei Deus, me ajuda a manifestar a tua glória aqui na minha casa. Oh Deus, na minha escola, por onde você for, seja sacerdote e sirva ao Senhor fazendo a diferença por onde você for. Ei, faça a diferença na tua casa, faça a diferença no teu trabalho, faça a diferença na escola, faça a diferença no teu bairro, faça a diferença na cidade de Betim. Porque eu creio que esse bairro vai ser impactado pela glória do Senhor. Alguém crê nisso aqui nessa noite? Eu creio que a Monte Sinai vai ser usada em muitos lugares para alcançar vidas. Deus já falou isso aqui. Deus já falou que pessoas da Monte Sinai vão para outros países pregar o Evangelho, para outros estados. Deus já falou isso aqui. Meus irmãos, a nossa igreja é vista. Você é visto. E eu te pergunto, o que você tem feito para mostrar que você é um sacerdote fiel? O que você tem feito para mostrar que você é diferente? Sabe por quê? Porque nós temos que ser santos. Santos que eu falo é ser separado. Deus nos separou para algo grande, meu querido. Então por que você vai ficar parado? Porque não tem motivo. Nós temos um chamado. Nós somos sacerdotes. Nós vamos provar. Nós vamos provar que nós vamos fazer diferença. E vidas vão ser impactadas pela glória do Senhor. No nome de Jesus, a Monte Sinai vai ser usada pelo Senhor para alcançar vidas. Você vai ser usado para alcançar vidas. Você vai ser usado no nome de Jesus. Muitas das vezes você pode estar aí sentado e falar: eu não sou digno. Eu não sou digno, Pai, de estar fazendo a tua obra. Eu não sou digno, Deus, de ser um sacerdote. Eu quero te dizer, Jesus morreu foi por você. Foi por você. E a graça nos alcançou. Paulo tinha espinhos, não tinha? Paulo fala na Bíblia que tinha espinhos. Os espinhos, pelo que eu entenda, no meu entendimento, é um pecado. Eu não sei, tem vários estudos que falam os pecados que ele tinha. Eu não sei qual é o pecado que ele tinha, mas ele tinha um. Mas mesmo assim, ele continuava. Então não pare, meu querido. Não pare, minha querida. Continue firme e vamos fazer a diferença. No nome de Jesus. Continuando o texto. O povo, depois que Moisés, ele desceu e falou para o povo sobre o que Deus tinha falado, sobre que nós fazemos parte do reino dos sacerdotes. Ele fala, olha, Deus, resumindo, eu imagino ele falando, olha, Deus está nos chamando, Deus quer nos mostrar algo diferente. Deus quer nos mostrar algo sobrenatural.
e ele convidou o povo de Israel. Aleluia. E ele indo, o povo indo mais para frente, o povo foi para o monte, porque Deus ia mostrar para eles, imagino, o extraordinário. Olha aqui, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 18, olha o que está escrito. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Olha aqui, vai entender que o povo tremeu, eles temeram, ficavam com medo. Eles não queriam estar ali mais, porque por causa do fogo, do trovão, o clarão, tudo que estava acontecendo, eles tiveram medo. Continuando, olha só, fica comigo, verso 19, disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. 20. Moisés respondeu: não tenho medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Ô meu querido, eu vejo isso aqui, e uma coisa que eu fico impressionado também, que infelizmente existe pessoas ao nosso meio que estão fugindo de ter uma intimidade com o Senhor. Pessoas estão fugindo de ter um relacionamento com o Senhor. Às vezes Deus quer te mostrar algo tão grande. Às vezes Ele quer te mostrar algo extraordinário, algo grande. Mas muitas vezes nós fugimos. Por quê? Por causa do pecado. Muitas vezes nós fugimos por causa da prostituição. Muitas vezes jovens hoje em dia fogem de ter intimidade com Deus por causa da pornografia. Muitas vezes pessoas fogem por causa de um episódio na Netflix. Muitas vezes pessoas fogem para assistir um jogo de futebol, por causa de uma festa, por causa de um aniversário, alguma coisa. Eu quero dizer, será mesmo? Até quando você vai ficar trocando esse privilégio de ter intimidade com o Senhor para viver algo temporário? Porque o que Deus está nos chamando é algo grande, é algo maravilhoso. E muitas pessoas têm fugido de Deus. Muitas pessoas têm fugido do Pai. E o Pai só quer ter uma intimidade. O Pai só quer ter um momento, um relacionamento com você. Não precisa responder. Mas quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você falou com o Pai? Às vezes, realmente, hoje em dia os tempos estão corridos. Nós não estamos tendo tempo. Eu sou prova viva, sou jovem, mas estou numa correria. É escola, curso, igreja, e vai, às vezes o meu trabalho. Mas a gente não pode ter desculpa que não há tempo para adorar o Senhor. Meus queridos, não existe isso. Um tempo você vai ter para falar com o Senhor no seu dia. Não existe isso. Não tem condição. Vai me dizer que no domingo, num dia de folga seu, você não vai conseguir falar com o Pai uma vez? Não existe isso. Existem pessoas que querem morar no céu. Existem pessoas que infelizmente só querem morar no céu para ser salvo por causa das coisas que
tem lá, por causa que lá vai ter rua de ouro. Infelizmente, se você pensa desse jeito, você não vai. Como nós vamos subir? Como as pessoas vão subir se não tem intimidade com o Pai? Como você vai voltar ao seu lugar de início, que é a eternidade, sendo que você não tem intimidade com o Pai? Não tem como. Tudo é pelo Pai, tudo é para Ele. Nós temos que servir ao Senhor com todo o nosso coração. Essa é a missão de um sacerdote. Servir ao Senhor. Essa é a nossa missão. Preciso continuar. Agora eu vou lá para Êxodo 32. Muitos já conhecem essa passagem. Abra comigo Êxodo 32, vamos ler juntos? A partir do verso 1 dá. O meu título está o bezerro de ouro. Está escrito assim: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-na para mim. Versículo 3. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito? 5. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu o altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Eu olho esse versículo e falo: que estranho, né? Ele constrói um bezerro de ouro, levanta um altar e ainda fala: vamos fazer uma festa para o Senhor. Não é? Não é esquisito? Como você constrói uma imagem para exaltar ela e ainda fala que vamos exaltar o Senhor, fazer uma festa para o Senhor? E pessoal, a gente vê que infelizmente muitas vezes pessoas têm levantado bezerros de ouro em vez de adorar o Senhor. Muitas vezes você tem levantado o seu telefone como uma prioridade. Às vezes você tem levantado sua televisão como prioridade. Às vezes você tem levantado seu trabalho como prioridade. Mas o trabalho do sacerdote não é assim, professor. No capítulo 19, Deus não tinha falado que nós somos reino, que a gente faz parte do reino dos sacerdotes.
Moisés falou isso para o povo. Deus falou para Moisés e Moisés falou para o povo. E eles ainda tiveram coragem de fazer uma coisa dessas. E no verso abaixo, eles falaram que Moisés trouxe eles do Egito. Mas na verdade, Moisés foi usado para trazer eles, tirar eles do Egito. Porque quem realmente tirou eles foi Deus. Moisés foi usado para servir naquele momento. Mas não foi ele que tirou o povo. Então por isso que eles ficavam nessa dependência de Moisés. Não entendiam o mistério de Deus. Eles ficavam nessa dependência. Ficavam, não, Moisés, quando é que, se a gente voltar, eles falam, não, Moisés, a gente não quer falar com o Senhor, mas vai lá e traga a palavra do Senhor para nós. Olha isso. Eles estavam dependendo dele, sendo que Deus já tinha falado que eles eram sacerdotes. E muitas vezes nós vemos hoje em dia, não vou citar nomes, mas nós vemos hoje em dia como falsos profetas têm se levantado. E muitas pessoas têm exaltado esses profetas, falsos profetas, que em vez de servir, passar a palavra do Senhor, eles abusam disso só para ganhar um dinheiro, para serem exaltados. Infelizmente isso tem acontecido nas igrejas. Infelizmente. Na igreja não existe. Hoje eu vou na igreja para ver o Gustavo pregar. Hoje eu vou na igreja para ver o Gustavo ministrar. Não existe isso. Não existe. Nós não estamos aqui para assistir o culto. Estamos aqui para fazer o culto e vivenciar o que está sendo falado aqui. Amém? Amém. Para isso que estamos aqui. Para vivenciar aquilo que o Senhor está falando conosco. Não é assistir, é viver. Paulo falava que para ele morrer era lucro, porque Cristo estava com ele. Cristo estava com ele. E eu quero fechar, que o tempo já está indo, que nós, mais uma vez lembrando, nós somos sacerdotes e temos que fazer a diferença. Diga para a pessoa do seu lado, nós somos, se for mulher, você fala sacerdotista. Sacerdote, fala a pessoa, sacerdote, e temos que fazer a diferença. Sabe o que me impressiona quando eu leio a Bíblia? Que Deus usou várias pessoas para fazer diferença. Ontem eu estava no curso e uma menina virou para mim e falou assim, estava conversando, ela chegou, olha, eu preciso de um conselho. Aí eu falar. É porque, sério, porque sabe uma coisa que me impressiona muito? Que muitas pessoas me pedem conselho. Aí a gente olha assim e fala, gente, mas né? Tipo, como que eles vão pedir um conselho para uma pessoa mais nova? Engraçado que, olha como que a gente é visto. Na escola, professores já pediram conselho. A gente é visto. Por isso que nós não podemos brincar. Não podemos brincar. E a menina estava lá no curso
curso, ela começou a falar que estava acontecendo uma causa no namoro dela. Na verdade, ela estava falando que nem sabia se era namoro. E antes disso, ela estava comentando comigo. E ela perguntou: você é cristão? Eu falei: sou cristão. Aí eu falei: você? Ela falou: sou cristão. Eu falei: que igreja é? Sou do Universal. Eu falei: amém. Deus abençoe. Eu sou da Monte Sinai, lá aqui de Betim mesmo. Um dia você vai me conhecer, um dia você vai saber. Aí beleza, aí ela estava falando que o namorado dela cometeu um erro. E aí ela falou assim pro namorado: olha, você tem que ter atitude, me fugiu a palavra, eu vou usar de perdão, atitude de perdoar. Oi? É isso, atitude de arrependimento. Aí o namorado dela chegou pra ela e falou: mas o que é atitude de arrependimento pra você? E ela não soube responder. Aí eu falei pra ela, olha, é a primeira vez que ele comete esse erro? Ela é. Eu falei: por que você não perdoa ainda? Porque você é cristão. Eu falei: você é cristão? Eu sou cristão. Eu falei: então o que você tem aprendido com Jesus? Ela ficou calada. Aí eu falei: sabe por quê? Porque se a gente é cristão, somos pequenos cristos na terra. E eu tenho aprendido com Jesus que nós temos que perdoar. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós erramos. E eu falei: olha, independente dos erros que você cometeu, quantas vezes Jesus te perdoou? Às vezes você cometeu o mesmo pecado 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, e Jesus te perdoou. Uma primeira vez que ele fez esse erro, você não vai perdoar? Aí eu continuei falando para ela e falei assim: olha, sabe o engraçado? Que quando Jesus veio aqui na terra, e em vez de ele escolher 12 anjos que são santos, ele escolheu 12 discípulos, 12 homens que são errados, pecadores. Você quer ver? Ele escolheu Pedro, um bravo, meio nervoso, mas ele escolheu também Tomé, o incrédulo. Mas ele também escolheu Mateus, cobrador de impostos. Ele escolheu Judas, o traidor, que teve coragem de vender Jesus por 30 moedas. Aí eu virei para ela e falei: olha, você está vendo qual que é a mensagem do Evangelho? Uma das mensagens mais bonitas do Evangelho é o perdão. É o perdão. E mesmo para nós que somos seres humanos é difícil perdoar. Nós temos que perdoar, porque é isso que Jesus nos ensina. Eu fico me perguntando: Mateus era cobrador de impostos. Por exemplo, como Pedro fez para perdoar Mateus? Entendem? E me aprofundando nisso, que nós somos improváveis, mas Jesus tem nos escolhido como os improváveis para ser sacerdote dessa geração. Jesus escolheu você como sacerdote para você ser sacerdote no teu lar. Você está vendo a importância disso? Você está vendo a importância que você tem? Às vezes você não está aqui no altar pregando ou cantando, mas você é um sacerdote e pode fazer diferença por onde você for. Quem disse que nós precisamos de altar para pregar? Você pode pregar nas praças, você pode usar a rede social para pregar, ministrar ao seu favor, para alcançar vidas. Nós não devemos ficar parados. Tempos difíceis virão. Jesus não virou para as pessoas e falou: não, quando vocês me aceitarem como único e fiel Salvador, tudo vai ser fácil. Mentira! Tem gente que fala isso, é mentira. Tem até aquele ditado: a vida do crente não é um morango. Não é fácil. O caminho é estreito, mas vai valer a pena.
finalizar, olha, Deus escolheu José para fazer a diferença no Egito. Moisés, Josué, Davi e demais outros. Mas um também que me impressiona é Daniel. Daniel, no capítulo 1, do versículo... Me perdi porque eu não notei. Mas Daniel, quando ele está ali na Babilônia, o que me impressiona ali é que ele olha e fala, ele olha aquele banquete. Quem conhece a história sabe. Ele olha o banquete do palácio e fala: eu não vou me contaminar. Ai meu Deus, eu não vou me contaminar. Não vou me contaminar com a comida que tem aqui. Aí eu trago para os dias de hoje. Eu falo: olha, eu não vou me contaminar com esse mundo. Eu não vou me contaminar com o pecado. Eu não vou me contaminar, Deus, com coisas que vão me distrair, me afastar do Senhor. Eu não vou me contaminar, mas eu vou me aproximar de Ti. Eu vou ter intimidade com o Senhor. Sacerdote. O que nós temos feito para fazer diferença nessa geração? Glória a Deus. Aleluia. O que você tem feito para fazer diferença nessa geração? Faça a diferença. Seja sacerdote. Glória a Deus. Mais uma vez para finalizar. Diga assim: nós somos e nós fazemos parte do reino de sacerdotes. Fique de pé e aplauda o Senhor Jesus por essa palavra. Porque nós somos sacerdotes, nós iremos fazer diferença nessa geração. Porque nós somos nação santa, somos separados e nós vamos fazer a diferença por onde nós formos. Porque foi isso que nós fomos chamados para fazer. Fazer a diferença. Para que vidas sejam impactadas pela glória do Senhor. Para que vidas sejam impactadas pela presença do Senhor. Não é só para nós. É por isso que não é só um sacerdote mais. É por isso. Não é só para um, mas é para todos receberem isso. É para todos vivenciar isso. A intimidade, a presença, o relacionamento de Deus. Essa foi a palavra de Deus que ministrou no meu coração. E que essa palavra possa estar no nosso coração todos os dias. Seja sacerdote do teu lar. Faça diferença no teu lar. E por onde você for. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Aplauda para o Senhor em nome de Jesus.